E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês algumas dicas bem importantes para quem está começando a montar o laboratório ou dando os primeiros passos em eletrônica. Vamos dar uma olhadinha em osciloscópios baratos ali no AliExpress. E de quebra, vou mostrar para vocês um dos modelos que foi o que eu escolhi para começar a remontar o meu laboratório após a minha mudança. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bob Sim P&D. Vem comigo depois da vinheta. Ok, então eu estou aqui na página do AliExpress, já configurei para Brasil, frete para Porto Alegre e estou fazendo a busca por osciloscópio, né? Afinal de contas, está em português aqui a nossa busca, né? E já trouxe para nós um monte de opções. Mas qual é a melhor opção? Qual é a opção melhor custo-benefício que se encaixa no meu bolso e que vai me trazer um bom resultado na minha bancada? E aí é que vem a grande pergunta. Qual será o seu uso? Se você tem o perfil de alguém que está iniciando em eletrônica, vai aprender eletrônica analógica, vai aprender eletrônica digital, você vai precisar de um osciloscópio que atenda a uma boa gama de circuitos para realizar análise. Então eu aconselho você ficar com osciloscópios de até 100 MHz. Né? Entre 60 e 100 MHz vai ser mais interessante. Não que um osciloscópio com menos de 60 não vá funcionar, não vai lhe atender, mas até 100 MHz você consegue trabalhar com uma gigantesca gama de projetos. E aqui inclui projetos de FPGA, inclui projetos com microcontroladores como os AVRs, tanto 8 bits, né? PIC 8 bits, PIC 32, também conseguirá trabalhar com ESP32 e alguns ARMs. Portanto, até 100 MHz acaba sendo um alvo bem interessante. Também aconselho a remover esses modelos muito baratinhos, principalmente esses portáteis, né? Eles, na maioria das vezes, não atingem uma frequência muito alta. Vamos dar uma olhadinha nesse caso aqui, por exemplo. Qual é a frequência deste cara, se é que vai ter na especificação. Algumas vezes as especificações aqui elas são bem ruinzinhas, não tem muita informação. Esse aqui tem até gerador de função, olha só, vai até 100 kHz. Mas o que me interessa é qual a frequência que ele consegue ler na sua entrada. Olha só, então, Analog Bandwidth, 500 kHz. Então já tiramos este cara aqui, né, das opções. Ele não atende. E esse cara aqui muito provavelmente não vai atender nem para análise veicular. Né? Frequência muito baixa, bem complicado. Então, por isso que ele é barato. Né? Então vocês já podem ver que existe aqui algumas opções muito baratas que não vão nos atender. Né? E ainda temos um problema, que é a qualidade do sinal que ele vai ler. Se realmente ele vai conseguir uma boa precisão ao fazer a leitura. Temos esse cara aqui de R$260, né? Não faço ideia se esse cara tem uma boa qualidade. Então, eu vou descartar opções muito baratas. Vamos pegar de 800 até, de repente, aí uns 2.000 ou 1.400. Vamos ver o que nós encontramos. Já temos aqui novas opções. Temos essa opção aqui da FNIRSI, não sei como se pronuncia isso daqui, né? Parece ser uma sigla, que me parece ser interessante, né? R$800 pode ser um bom ponto de partida. Também temos um Hantek aqui, que inclusive é bem parecido com o modelo que eu adquiri. Eu vou mostrar depois ele para vocês. Temos outro modelo aqui da Hantek. Vamos comparar estes caras depois. Aqui nós temos os modelos de computador, né? Você conecta este cara a um computador e no computador você terá um software para realizar as suas análises. Eu tive um desses aqui lá no começo do canal, utilizei ele por um ano e uns quebrado aí, não me lembro exatamente quanto tempo. O que eu posso dizer é que o software dele no computador é bem ruinzinho, então eu desaconselho o uso desse tipo de equipamento, a não ser que esteja muito barato. Neste caso aqui, ele está bem caro. Né? Este equipamento aqui seria bem pago aí uns R$500 nele, R$500, R$550 no máximo, ok?
Temos também mais algumas outras opções. Todos eles aqui acho que são o mesmo equipamento, só que por outros vendedores, né? Tudo da FNIRSI, que é o campeão em termos de preço, né? Mas por que esse cara ele é tão barato? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, podemos observar que ele atende, né, aquilo que nós queremos, 100 MHz, uma banda muito interessante, né? Também podemos observar aqui que ele vem com duas ponteiras, né, já vai vir com as duas ponteiras. Sei que eles possuem um modelo também com um gerador de função integrado, o que acaba sendo muito interessante, né? Vamos dar uma olhadinha se é o caso deste aqui, nas especificações dele. Então, largura de banda de 100 MHz, são 2 canais, né? Taxa máxima 1 GHz, sensibilidade 50 mV, então é o mínimo que ele vai conseguir efetuar de leitura. Temos aqui tensão máxima da sonda, né? 40 volts em 1x, 400 volts em 10x. Profundidade de armazenamento 240 kilobits. Resistência de entrada 1 megaohms. Então esse cara aqui está, já podemos considerar alta impedância. Precisão 8 bits. Né? Modo de acoplamento AC/DC. O que mais temos de importante aqui para observar, né? Tamanho, peso, isso aqui não me interessa. O que vem na embalagem? Temos as suas cópias, 2 sondas, um clipe, adaptador de tensão, né? A fonte dele. Então aqui já temos um problema, olha só. Esse cara aqui, ele vem com adaptador externo e aparentemente, muito provavelmente, a conexão é USB. Vamos ver se temos alguma foto aqui que dê para ver tudo. Realmente, olha só, é uma fontezinha aparentemente parecida com uma fonte de telefone celular, né? O que eu tenho a dizer a respeito disso? Ele não tem aterramento, né? É o primeiro ponto, esse cara não tem aterramento. E, por experiência própria, osciloscópios sem aterramento não funcionam bem. Não vão funcionar bem. Você precisa ter aterramento na sua bancada, você precisa ter aterramento no seu osciloscópio, caso contrário você pode perder a referência dos níveis, pode ter muito ruído proveniente da própria rede, proveniente da fonte, proveniente do equipamento que você está sensoriando e você não vai conseguir ter uma leitura clara, né, do seu sinal. Vou dizer que eu já vi alguns reviews deste equipamento aqui e acontece justamente esse tipo de problema. Ele acaba perdendo referência e você acaba tendo leituras que são incorretas. Pode ser interessante como um primeiro equipamento para você começar a aprender a utilizar um osciloscópio, mas eu desaconselho a compra deste modelo aqui, ok? Justamente por causa dessa questão da fonte dele, né? Ela não possuir aí a opção de aterrar o equipamento para que você consiga ter uma imunidade maior a ruído e conseguir ter uma equiparação de potencial com os equipamentos que você está efetuando a leitura. Vamos seguir adiante. Esse daqui eu desaconselho, certo? Ele é mais barato, pode ser interessante como um primeiro equipamento, se você não tem outra opção, né? Não posso gastar mais do que R$900, de repente pode ser interessante, mas desaconselho. Próxima opção, temos o Rantek DSO2C10. E aqui ele tem algumas variantes, né? Tem alguns sabores diferentes. A diferença aqui vai ser a frequência que ele consegue alcançar e se ele possui ou não o gerador de função integrado. Se eu não me engano, este modelo aqui, ele é o modelo sem o gerador de função, de 100 MHz. Esse aqui é com gerador de função de 100 MHz. 150 MHz sem gerador de função e 150 MHz com gerador de função. Vamos dar uma conferida aqui na tabela. E é exatamente isso. Vejam só. O DSO2D15 é 150, então o D15 vão ser os 150 e os D10 são os de 100 MHz. E aí nós temos as opções, né, com ou sem o gerador de função. Este cara aqui, ele já é um osciloscópio um pouco mais robusto, obviamente também é mais caro, né? A fonte ela está dentro dele, ele possui pino de aterramento, assim conseguimos ter equiparação de potencial. O que mais nós podemos observar aqui, né? Trabalha com classes de tensão de até 300 volts, então categoria 2, entrada em alta impedância, 1 megaohm. Já temos aqui, ó, uma resolução maior, né? 12 bits contra 8 bits daquele outro modelo. Apenas isto já nos demonstra por que ele é mais caro do que o outro. O AD dele é bem mais capaz do que o AD do outro osciloscópio, que é bem mais barato. Temos aqui todas as informações de trigger, que vale bastante a pena dar uma olhada aprofundada.
o Art Trigger, ele também consegue trabalhar com rede CAN, SPI, I2C, né? Então esse cara aqui possui também integrado um analisador de protocolos, né? Conseguindo analisar aí um grande range de protocolos, né? Inclusive na UART até 460 kilobits por segundo. Bem interessante, né? Também temos um gerador de função para o modelo com gerador de função, né? E aí ele consegue trabalhar com até 25 MHz para o senoidal, né? 10 MHz para quadrado ou pulso, 1 MHz para triangular, e também nós conseguimos aí, né, configurar, criar ondas de forma arbitrária até 10 MHz. Como você vai criar esta onda arbitrária? Bom, você vai conectar o osciloscópio por USB no computador, fazer o download do software e aí você pode configurar ela a partir do seu computador. Também temos, obviamente, né, a conexão por USB no computador, que você consegue trabalhar ele como se fosse um protocolo GPIB. Você pode comandar o osciloscópio pelo computador, capturar as informações pelo computador também. Tem outra informação que eu estou procurando aqui, né? Eu gostaria de saber qual é a profundidade de memória dele e qual é a precisão, né? Quantos milivolts ele tem de precisão na leitura. Vamos ver se eu encontro isso aqui nesta tabela. Aqui, ó, nós temos então a precisão aqui, né? A precisão dele vai de 2 a 20 milivolts. Então nós temos também já ganhos em precisão em relação ao outro modelo, pagando aí R$200 a mais, né? E o que vem com este cara aqui? Ele vem a apetrechos um pouquinho a menos do que o outro, né? Podemos observar, ele vai vir com 2 cabos desse tipo, né? Com ponta de jacaré, que um deles você vai utilizar para o gerador de função, e o outro dele você utilizará como ponta de prova, certo? Temos também o cabo de força, que ele é 3 pinos, com aterramento, e uma ponteira de prova padrão aí, né, para 100 ou 150 MHz, que você vai utilizar, né, junto com o seu osciloscópio. Qual a diferença de utilizar a ponta de prova padrão ou um desses cabos aqui? Bom, a ponta de prova ela já é devidamente balanceada e caracterizada para o uso do osciloscópio, para que não ocorra nenhum tipo de atenuação indevida e ela própria não gere ruídos, né, ou reduza ao máximo possível os ruídos gerados. Então você vai utilizar, na maioria das vezes, esse tipo de ponta de prova, e ela também possui, né, a alteração de atenuação, né, 1x ou 10x no caso dessa daqui. Então isso aí é o que vai vir com o modelo que possui, né, o gerador de função junto, vem 2 desses cabinhos. Os modelos sem gerador vem apenas um cabinho e uma ponta de prova, cabo USB, cabo de força, manual e, óbvio, o osciloscópio, ok? Então, acho que é isso aí. Aqui temos algumas fotos, né, da interface dele, mas isso nós vamos olhar agora na prática. Então aqui está o osciloscópio, né? O Hanttech DSO2D10, é o modelo que eu acabei escolhendo, né, para recomeçar a vida em eletrônica aqui em outro país, né? Que me trouxe aí, para mim pelo menos, um bom custo-benefício. É um equipamento bem interessante, já utilizei ele para algumas análises aqui e ele me entregou um ótimo resultado. Então ele vai vir junto, como nós vimos lá, o manualzinho, nós temos esse kitzinho aqui, né, para você identificar com cores a sua ponteira, também a ponteirinha de ajuste, temos uma ponteira de prova, temos também esse outro cabo aqui que você pode utilizar para o gerador de função, e um outro cabo que tanto pode ser utilizado para o gerador de função como um cabo de prova sem atenuação. Eu particularmente não gosto de utilizar esse cara aqui como ponta de prova, né? Porque afinal de contas ele acaba induzindo também alguns ruídos aí. Logo mais eu quero ver se compro mais uma ponteira de prova aí no próprio AliExpress, que tem um preço bem bacana. Ok, então vamos dar uma olhada no osciloscópio em si. Ok, então aqui está o osciloscópio Hanttech DSO2D10. Esse aqui então é o modelo que possui o gerador de função. Então eu já peguei aqui uma ponteira, né, a ponteira de prova e o cabo do oscilador, o gerador de função, e vou conectar um no outro aqui para nós vermos isto funcionando. Aqui então está a tela padrão do osciloscópio, ele vai iniciar desta forma, vai cair direto então na tela de captura de informações. Temos todos os botões que são já comuns a um osciloscópio, né? Temos aqui o vertical, horizontal, toda a parte de horizontal, né? Conseguimos ajustar posição também. Então aqui, mais para cima ou mais para baixo. Aqui podemos ajustar então a sensibilidade, né? Ele
aumenta a tensão por divisão, né? Temos esta informação bem aqui, ó. Podemos ver, né? Ele está em 500 milivolts nesse momento. Agora 1 volt, 2 volts, 5 volts. Uma coisa que eu devo destacar em relação a esse osciloscópio, né? Vocês têm que ter em mente que é um osciloscópio de baixo custo, certo? Ele custa 1/3 de um osciloscópio da Tektronix, por exemplo, com o mesmo range de frequência. Então vocês não podem esperar o mesmo desempenho de um osciloscópio Tektronix, né, ou de outras marcas mais famosas aí, né, em relação a este cara aqui. Um dos pontos que eu preciso salientar é que ele utiliza relés lá dentro para chavear o nível de ganho. Então, por exemplo, eu não sei se vai dar para escutar aí. Quando nós vamos de 200 para 100, você escuta, vejam só, o relé batendo. Eu vou colocar o microfone próximo ao osciloscópio para que vocês consigam perceber isso. E isto vai acontecer vários momentos, né? Porque ele precisa chavear o ganho de entrada em relação ao ADC, para que assim você consiga ter um sinal sendo analisado com uma boa precisão. Os osciloscópios mais caros, eles vão utilizar relés de estado sólido, ou vão utilizar transistores para fazer isto, né? Vai ser algo transistorizado, o que faça com que você consiga controlar alguns ruídos, né, no seu sinal que está sendo analisado, o que inclusive me faz pensar como eles fazem todo esse processo de atenuação e de ganho dentro deste osciloscópio, né? Se nós realmente temos um bom controle em relação a ruídos dentro desse osciloscópio para que possamos ter uma boa análise de sinais. Por enquanto ele tem me servido muito bem, não tenho tido muitos problemas com ele, na realidade não tive nenhum problema com ele, apenas tenho algumas queixas em relação à interface dele, que vamos ver daqui a um pouquinho. Então, visto isso, né, operação padrão do osciloscópio, nós temos aqui também vários outros botõezinhos, né, em relação, né, a measures, podemos fazer algumas leituras aqui, vamos ver daqui um pouquinho. Aquisição, podemos configurar o modo de aquisição. Esse botão display aqui, né, para configurar como você quer o display, se você quer deixar ele mais claro, né, você quer ter as grades ou não. Temos um cursor aqui, ó, você pode utilizá-lo então para realizar determinadas medições. E aí ele tem vários tipos de cursores aqui que você pode definir. Temos também aqui em Utility configurações como quero desligar o som, quero mudar a linguagem, né, fazer a atualização de software. Informações de sistema. Na página 2 temos a calibração também, né, teste do painel frontal e informações legais. E temos um Save Recall, né? Você pode salvar ou buscar, então, configurações que você tenha colocado no seu equipamento. Temos o botão Auto Set, temos o botão Single Sec, né? Que ele faz aquela atualização por pulso. Né? Botar aqui no Auto Set, ele vai tentar buscar alguma coisa e não vai encontrar. Né? Voltamos aqui, então, para o Run. Estamos apenas com o canal 1 ligado no momento. Se eu ligar o canal 2, então ele vai ligar essa luzinha aqui e já vai nos trazer todas as demais configurações. Você pode definir aqui também qual o nível de atenuação da sua probe. Né? No caso aqui, se você estiver utilizando aquele cabinho que vem junto, deve ficar em 1x. Você também pode inverter o seu sinal. Temos aqui também as funções de matemática. Né? Você pode operar, então, somas entre os dois. Temos soma, subtração, multiplicação, divisão e temos também a FFT. Né? E aqui temos então as configurações de onde você vai obter esta informação, né? Canal 1 ou canal 2. Temos offset que você pode configurar e a escala para a operação matemática. Então esse cara aqui também conta com FFT, né? Que é muito interessante para análise de harmônicas, principalmente na hora de você realizar projetos de amplificadores analógicos, projetos de radiofrequência e por aí vai. Aqui temos toda a parte de horizontal, né? Você consegue ajustar aqui para a direita ou para a esquerda, aonde estará o seu ponto de trigger.
e temos também a frequência aqui, né, que você pode devidamente ajustar. Temos aqui, então, toda a parte referente ao gerador de função, que é basicamente um único botão, né? Eu aperto aqui, ele liga, então, o gerador de função, e aí nós podemos ajustar o que nós queremos, né? Primeiro botão aqui, nós podemos, então, selecionar entre seno, square, que é onda quadrada, rampa, exp, que é aquela exponencial, né? Noise, DC, um sinal DC qualquer, e aqui temos as arbitrárias que você precisa configurar a partir do software no computador. Eu vou começar aqui com uma do tipo Sine, né? Esse botão aqui ele é clicável, podemos ajustar aqui a frequência, né? E aí ele tem duas formas, ó. Tem algumas formas de você ajustar a frequência. Ajuste de frequência grosso, né? Ele vai bem, aumenta rapidamente, né, a frequência, e o ajuste fino, né, dando um segundo clique aqui, onde a gente consegue ajustar de forma mais fina ali na casa depois da vírgula. Esse cara aqui, ele teoricamente vai chegar até uns 25 MHz. Então, aí está 25 MHz, né? E aí já conseguimos começar a enxergar aqui, ó, o sinal, né? Observem que, obviamente, quando ele começa a chegar, né, lá no seu limite, né? Deixa eu desligar este cursor que eu acabei botando ali, esse measure, que eu acabei colocando aqui. Eu vou tentar desligar este cara. Aí, cursor então desligado. Podemos observar que quando nós começamos a chegar próximo do limite, né, do nosso sinal, nós temos uma certa perda, né? Nós temos perdas, obviamente. Vamos voltar aqui para o gerador de função. Primeiro que a amplitude ela vai diminuir. Nós não vamos conseguir ter a amplitude máxima que esse cara consegue chegar. Nesse caso aqui são 5 volts, que é o máximo que ele vai atingir trabalhando em 25 MHz. Entretanto, ao meu ver, o sinal ele está bem legal, né? Nós conseguimos ter um sinal de uma boa qualidade aqui para um gerador de função que está integrado ao sistema. Vamos botar o trigger aqui no lugar. Está no canal 1, certinho, ok. Então, é isso aí. Ok, mas eu quero ver algumas informações em relação a este cara aqui. Bom, podemos utilizar o botão Measures, e aí ele nos traz, né, aqui todas as leituras, né? F0 ele desliga ali esse menu, né? Então ele cai fora do menu e a gente consegue enxergar tudo. E aqui está uma das minhas reclamações em relação à interface deste osciloscópio. Quando você entra no modo de medição, né, ele cobre metade do display. Eu não tenho a opção de selecionar o que vai aparecer aqui nas medições. Não consigo ver isto, né? Então acaba que, infelizmente, a gente acaba perdendo a área útil da tela para enxergarmos o sinal enquanto estamos fazendo uma medição. Isso acaba sendo bem problemático em determinados momentos em que você está utilizando o seu osciloscópio, né? Também podemos observar que, apesar de o gerador de função estar dizendo que ele está gerando um sinal de 25 MHz, aqui no Measure ele está dando 15 MHz, né? Então nós temos aí já um erro em relação ao gerador de função, né, que talvez tenha sido resolvido em alguma atualização de firmware que eu ainda não fiz no equipamento. Vamos dar uma mexida aqui de novo na frequência e ver como ele se comporta, né? Se eu boto aqui em 8 MHz, pode observar que a amplitude já aumenta também, né? Já conseguimos uma amplitude bem maior. E a frequência já começa a chegar mais próximo do que é o esperado, né? Já está dando ali, ó, 5.4 MHz, setado 8 MHz. Então já podemos observar que o que nós temos na interface em relação ao gerador de função é, na realidade, uma aproximação. O gerador de função deve ser simplesmente um hardware rodando em paralelo aqui, que não tem nenhuma comunicação direta com a interface. Realmente esse gerador de função quebra um galho, mas ele não tem esta precisão
que nós às vezes esperamos de um equipamento destes, né? A tensão setada não bate, podem observar aqui, ó, o VTOP está em 2,72, né? O pico a pico está em 3,44, não está dando 5 volts como é o esperado. Ele vai dar os 5 volts conforme nós conseguirmos, né, baixar aqui, ó, a tensão, ele vai aumentando. Conforme nós baixamos a frequência, ele vai aumentando ali, ó, a tensão, até que em algum momento, ali perto de 1 MHz, ele vai chegar bem próximo daquilo que é o esperado, né, dos 5 volts. Vamos ajustar de novo a frequência aqui de captura, né, de varredura no osciloscópio. E agora podem observar que ele está chegando ali, né, em 4,96 volts no pico a pico, né, já está conseguindo então chegar mais perto daquilo que é o esperado, né, quando a frequência do gerador de função baixa, né. E é isso aí, temos então essas limitações. Vamos dar uma olhadinha, vamos explorar um pouquinho mais aqui esse cara, vamos mudar para, de repente, uma square. Então agora temos uma onda quadrada aqui. Essa está batendo ali certinho, né, nos 5 volts, ou bem próximo dos 5 volts. Vamos pegar a rampa. Apesar de que isso aqui não está aparecendo 1 MHz, acho que temos algum bug aqui na interface do equipamento. Ele não está dando 1 MHz aqui nem na China, está dando Hertz na realidade, né? Então já vemos aí que esse gerador de função, ele nem sempre funciona do jeito que é o esperado, né? De repente tenha que dar aí uma atualizada nele e vai acabar lhe servindo aí muito mais como um quebra-galho do que qualquer coisa, né? Agora sim, vejam só, ele bugou, como nós podemos ver, ele bugou na realidade, né, o mostrador ali, ele estava mostrando megahertz, mas na realidade é kilohertz, né? Agora sim, nós temos certinho a frequência aqui. Então, coisas que acontecem em osciloscópios mais baratos, né, pessoal? Bugs no próprio equipamento, né? Vamos voltar para o sine agora aqui e vamos ver ele de novo. Vejam só, agora está certinho, ó. Então, dando um clique aqui, ó, ele muda, né? O range de frequência, então. Agora aqui, 480 kHz, nós temos certinho os 5 volts, pico a pico, que estão configurados, né? Temos um offset de 1.25, 1.125 volts ali, mas como estamos olhando pico a pico, ele está certinho e está casando também a frequência. Agora sim, era um bug mesmo no mostrador aqui, né? Como nós podemos observar. Vamos seguir adiante. Vamos dar uma olhadinha. Exponencial, aí está ela. E ruído, temos também um gerador de ruído, né? Vamos ver qual é a amplitude máxima. É 5 volts é o máximo então que a gente consegue para gerar ruídos com esse cara aqui, né? Então ruídos que são bem interessantes, principalmente quando você quer testar um filtro, né? Fazer um filtro analógico, aí você quer fazer um teste, você pode utilizar então esse gerador de função aqui para gerar um ruído, né? Um ruído do tipo aleatório aí, para você conseguir fazer os seus testes. Lembrando que o gerador de função que tem aqui, ele é razoavelmente bem capaz, mas ele tem várias limitações, limitações de frequência, limitações de amplitude e principalmente, né, como vocês viram, às vezes ele buga em relação ao que está sendo mostrado aqui, né, na tela. Às vezes você tem um valor aqui na tela e na realidade o que está acontecendo no mundo real, aqui do lado de fora, é outro valor, né? Em 6 MHz já não consegue mais atingir, né, os 5 volts configurados, né? 4 volts, já começamos a ter uma atenuação aqui, né? O que também, em alguns momentos, é esperado. O problema é que ele não compensa isso aqui no display, ele não demonstra corretamente no display. Então, a minha dica é, se você vai utilizar o gerador de função aqui, como eu tenho utilizado, sempre conecta ele antes num canal para verificar o sinal e ver se o sinal está dentro daquilo
que você precisa, né? E aí tente ajustar conforme a sua necessidade. E não espere tanto desse gerador de função aqui, é praticamente aí um brindezinho a mais que você coloca, a diferença de preço entre o modelo sem e com gerador de função não é tão grande, acaba valendo bastante a pena o investimento, principalmente se você ainda não tem gerador de função e não pretende gastar uns R$650 aí para comprar um gerador de função dedicado neste momento. No mais, acho que cobri tudo aquilo que precisava cobrir deste osciloscópio. Espero que vocês tenham achado interessante, né? E, obviamente, vão aparecer aí mais vídeos no canal utilizando o equipamento. De repente ainda pretendo fazer mais algum vídeo mostrando o uso da USB dele, tanto para guardar informação, né, tirar captura de tela, quanto para comandar ele a partir do computador. E vamos ver o que mais conseguimos fazer em relação ao gerador de função para gerar aí ondas arbitrárias, configurando a partir do PC. E este foi o nosso vídeo da quinzena. Agora os vídeos serão quinzenais, então fica ligado aí para quando tiver um novo vídeo. E óbvio, para você não perder, assina aí o canal, clica na sinetinha para não perder as notificações, né? Esperemos que o YouTube volte a entregar as notificações, porque fiquei aí um longo tempo com o canal inativo, e aí acaba que o YouTube simplesmente esquece, deixa de entregar os vídeos para vocês assinantes. Então fica ligado aí a cada quinzena que vai ter um vídeo chegando aqui no canal. Espero que tenham gostado deste vídeo, já deixado o like, também não se esqueçam de seguir nas redes sociais. A rede que atualmente eu estou mais ativo é lá no Twitter, na minha conta pessoal, que vai ficar aí embaixo também para vocês, se quiserem me seguir, é claro. Também tem um podcast com mais 2 amigos, que é o Esculhamados Podcast. Ali é uma mesa de bar para papo em geral. Podem ir lá, tenho certeza que vocês vão gostar. São conteúdos, na maioria das vezes, conteúdos assim mais relacionados com cultura pop, cultura nerd mesmo. A gente conversa sobre um monte de coisas. Inclusive, um dos últimos episódios que foi ao ar é sobre Star Trek Picard, temporada 3. Então, se você gosta de Star Trek, corre lá, que eu tenho certeza que vai gostar deste episódio. Também tenho aí um perfil no Instagram junto com a minha esposa, onde estou relatando a vida aqui no Canadá, como foi este processo, como está sendo viver aqui, colocando também alguns posts diários, né, sobre as coisas que nós fazemos por aqui também. Então, se vocês quiserem seguir, vai ficar aí embaixo também o link para esta conta no Instagram. No mais, acredito que é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.